Agradecendo a presença dos ilustres convidados que participam nesta cerimónia, o que muito nos honra, e saudando os membros da comunidade académica aqui presentes, com a autorização de Sua Excelência a Reitora do ISPA, Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, professora doutora Isabel Leal, que em mim delegou poderes para a condução desta cerimónia, declaro aberta esta sessão solene de investidura como doutora honoris causa da excelentíssima senhora professora doutora Maria Belo. Maria Belo é licenciada em Psicologia pela Universidade Católica de Louvain. É aí que, em 1965, inicia a colaboração com diversas instituições da Academia, nomeadamente com o ISPA, onde lecionou pela primeira vez em 1967 e 1968. A partir de 1976, é docente universitária em várias instituições, nomeadamente no Instituto Superior de Serviço Social e, a partir de 78, na Universidade Nova de Lisboa. Entre 1986 e 88, foi também professora adjunta na ES de Setúbal. Defendeu a sua na área da cultura portuguesa e psicanálise, na FCSH, onde também lecionou, tendo resultado desta tese o livro Filhos da Mãe. A par do seu notável percurso na Academia, é psicanalista e cofundadora do Centro Português de Psicanálise. Realizou a sua formação psicanalítica em Louvain e em Paris, na École Freudienne de Paris, de que é membro desde 1970. Desde 1987, já dissolvida esta instituição, inscreve-se na sua sucedânea, a Associação Lacanienne Internationale, de que é membro analista. Foi deputada ao Parlamento Europeu pelo PS, cofundou várias ONGs pelos direitos das mulheres e também a ACEP, a Associação para a Cooperação entre os Povos. Tem diversas publicações editadas, de onde se destaca a coautoria de O Estado Novo e as Mulheres, e também um Héros des Femmes português, publicado em Montreal em 1987. Funda a primeira loja portuguesa de maçonaria feminina, Unidade e Mátria, e chega, posteriormente, a grã-mestre da loja feminina de Portugal. Para homenagear a senhora professora doutora Maria Belo, concede-se a palavra ao professor José Ornelas. Professor, muito obrigada. Obrigada, professora. Ainda vai para a atenção. Muito bem. Bom dia a todos e a todas. Cumprimento, em primeiro lugar, a senhora reitora do ISPA, a professora doutora Isabel Leal. Cumprimento a nossa homenageada de hoje, a doutora Maria Belo. Cumprimento os seus familiares e convidados especiais que aqui presentes. Cumprimento a comunidade académica do ISPA. Queria, no entanto, começar por agradecer a um conjunto de pessoas que foram essenciais para a construção desta apresentação de hoje. Em primeiro lugar, à professora doutora Isabel Leal, por, em conjunto, formularmos esta proposta. À professora Maria João Vargas Muniz, pelos contributos na recolha e análise documental. Ao Centro Nacional de Cultura, pela documentação disponibilizada. A Maria Emília Bedorau de Santos, pelas suas diligências e contactos. E, finalmente, a Christine Miklas, que realizou uma excelente e elucidativa entrevista em 2023 sobre a vida e obra de Maria Belo. Hoje vamos homenagear Maria de Jesus de Andrade Belo, nascida em 27 de abril de 1938 em Lisboa. Vamos homenagear a mulher, a psicanalista e a política. A mulher, a psicanalista, a política, todas profundamente interligadas. Num breve percurso biográfico, Maria Belo nasce em Lisboa, como irmã do meio de uma frateria de 9 irmãos e irmãs, filha de João da Silva Belo e de Maria Ezequiel Silveira de Andrade, numa família algo católica, algo do regime vigente à época, mas com uma educação de espírito livre e reflexão crítica. Nas suas palavras, falar não era a coisa mais comum em Portugal. Eu falava pouco e o que gostava de fazer era ler. Essa vida interior facilitou-me a vida na psicanálise. Era sensível e aturava mais facilmente as relações não ditas entre as pessoas. Frequenta os seus estudos básicos em Lisboa. Frequenta o Colégio de São José. E termina os estudos secundários no Liceu Maria Amália de Vaz de Carvalho. Depois escolhe o curso de Educação de Infância, onde foi aluna de Maria Teresa Andrade Santos, a Mitza, e toma contacto através de algumas das suas professoras com a União Noelista Portuguesa, composta por freiras laicas,
e por essa razão chega a ponderar a ideia de ser freira, mas simultaneamente, através de uma sua professora, desperta o interesse pela psicologia e pela ideia do desenvolvimento infantil. Através desta organização religiosa, ganha uma bolsa de estudo para estudar para a Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, para onde vai com 21 anos. A psicologia lá, em Louvain, era, segundo Maria Bell, muito experimentalista, 1961. Mas houve um novo professor que deu cadeiras de psicologia diferentes, mais interessantes e mais vivas. Diz Maria Bell, fez-nos ler Freud e ler um texto que ainda só tinha sido publicado na Enciclopédia Francesa sobre o estádio do espelho de Lacan, em 1961, e fez-nos uma prova oral sobre o tema. Em 1964 completa a licenciatura com distinção pela Universidade Católica de Louvain. Foi orientado nos seus trabalhos de investigação pelo professor Antoine Vergote e pelo professor Paul Frankart, na área da teoria e prática de testes de desenvolvimento. No fim do terceiro ano, refere Maria Bell, tive de pensar numa tese e resolvi que tinha de ir para fora. Esta experiência revelou-se como crucial para o seu desenvolvimento académico, porque, para completar a sua tese de licenciatura, teve a oportunidade de ir para Angola. Ao fazer esta missão científica em Angola sobre pedagogia infantil, descobre o sentido precoce e universal do simbólico, através de jogos e brincadeiras em crianças que nunca tinham tomado contacto com os objetos pedagógicos. Nas palavras de Maria Bell, as crianças que nunca tinham visto os jogos participavam ativamente e respondiam muito bem aos testes psicomotores. As mães ficavam deliciadas. E continua. Eu tinha uma intérprete que estava sempre comigo. A congregação mandava-me o almoço, mas para ela não mandavam nada. E eu dividia o almoço com ela. Foi assim que comecei a perceber o colonialismo. Considero essa missão como uma abertura de horizontes que contribui decisivamente para uma visão mais ampla do mundo. Nas palavras de Maria Bell, o mundo em África abriu-se para mim, desinteressei-me da religião e mudei de atitude em relação à vida, ao corpo, à sexualidade e ao mundo. O tempo que passei nas aldeias com as mulheres e as crianças mudou-me completamente. Apercebi-me da importância da dimensão da presença. As pessoas viviam em cubatas. Quem falava português eram os homens que trabalhavam na cidade, elas não. O que marcou foi o que se passou entre nós, sem que nada fosse dito. Foi a forma de estar das mulheres, foi a noção muito africana da presença do outro, ao qual são muito sensíveis, não têm as defesas que nós temos. De volta à Bélgica, escreve a sua tese intitulada Contribution de l'étude de la psychologie de l'enfant africain, application de l'école de Gesell à un groupe d'enfants Mouila, Angola, de la naissance à 3 ans. E deste modo completa o 4º ano da licenciatura em 1964, reconhecendo que a psicologia tem muito mais complexidades e que precisa consolidar a sua formação. Assim fica em Louvain por mais de 3 anos como assistente e considera muito importante abrir os seus horizontes em termos de amizades. Nas suas palavras, trabalhava com os belgas, mas os meus amigos eram os bolseiros latino-americanos, espanhóis e italianos. Foi em Louvain, refere Maria Bell, que me interessei pela psicanálise. Comecei a minha análise, interessei-me pela sexualidade, interessei-me pela política. Ia a reuniões com os portugueses e com colegas espanhóis e da América Latina que passavam a vida a discutir política. De 67 a 68 volta para Portugal e começa a trabalhar como membro da equipa instaladora do Centro de Observação Médico-Psicopedagógica sob a direção do professor Joaquim Bairro Ruivo até 1973. É nessa altura docente no ISPA. Maria Bell é docente entre 67 e 68, regressando depois ao ISPA em 74 e 75, onde, além de docente, é membro da comissão diretiva do ISPA. No entanto, achava que não conseguia avançar na intervenção clínica e precisava de fazer formação em psicanálise. Mas cá, diz Maria Bell, a única coisa que mas cá, em Portugal, diz Maria Bell, a única coisa que consegui foi arranjar um namorado e voltamos juntos para Paris para fazer a minha formação como psicanalista. Esteve em Paris mais 5 anos, em que se dedica completamente à psicanálise e refere: inscrevi-me na escola de Lacan e fiz análise com Maud Manoni, Maud Ferreira Manoni. E transitei depois para o Lacan, com quem fiz análise durante 2 anos. Apesar de ser mais difícil, eu ia, diz Maria Bell, ao seminário dele. Era uma personagem enorme e eu era uma mulher tímida.
Ficava intimidada e quando saía das sessões escrevia-lhe cartas, colocava na caixa de correio. E foi assim a minha análise. Considera Maria Bell que fazer psicanálise em francês não ia inteiramente ao encontro das suas estruturas culturais. Este facto fez-la refletir muito acerca de duas formas de ilusão. A do psicanalista, que acha que pode dar aos seus pacientes a possibilidade de encontrar a sua verdade, e a ilusão do analisante, que o analista sabe tudo sobre a pessoa a ser analisada. Lacan interessava-se muito pelos seus pacientes e era particularmente curioso pelos que vinham de outras culturas. Eu não conseguia deixar o meu percurso de vida, não o conseguia esquecer e tinha a ilusão que não conseguia transmitir o que se passava comigo e que isso tinha a ver com a cultura e a língua portuguesa. Maria Bell refere que sempre considerou que não conseguiam compreender de onde eu falava e por isso achava que não sabiam nada sobre mim. Voltei para Portugal 4 meses antes do 25 de Abril. Aqui que está. Voltei para Portugal 4 meses antes do 25 de Abril. Não tinha a menor ideia do que iria correr. Tenho a impressão de que se não tivesse voltado naquela altura não voltaria nunca e a minha integração não foi fácil. Em Portugal não se falava. Nas famílias não se falava. As coisas eram vividas e sofridas, mas não explicitadas. Isso provoca um recalcamento muito grande relativamente de cada um. Portugal e o que somos esteve sempre presente no centro da sua ação política e da sua investigação académica. A Sociedade Portuguesa de Psicanálise, nessa altura, reproduzia os processos de ruptura que tinham tido lugar em Paris e os analistas estabelecidos pediam 7 entrevistas aos candidatos. A conclusão foi de que eu não estaria preparado e de que teria de fazer 2 anos de análise com quem decidissem. Decidiu então, deste modo, Maria Bell, criar um Instituto Português de Psicanálise, ligado às organizações lacanianas internacionais que funcionam até os dias de hoje. Quando cheguei a Portugal, o que era a psicanálise? O que era psicanalista? Decidi fazer atividade política. Quando cheguei a Portugal, e porque era psicanalista, decidi fazer a atividade política, não partidária, mas a escrever em resposta ao que se dizia e escrevia nessa época. Escrevi porque sentia que como psicanalista devia dizer qualquer coisa e comecei a publicar em jornais onde fazia crónicas, reportagens, entrevistas, nas suas palavras, fazia tudo. Começo a escrever uma crónica semanal na revista Opção. Nas primeiras 4 ou 5 crónicas, diz Maria Bell, inseria sempre uma citação do Lacan, para que me protegesse um pouco. Na altura tive muito sucesso, porque escrevia coisas que as pessoas não estavam habituadas a ouvir, e nas suas palavras, o que eu escrevia eram coisas um pouco ousadas. Abordava temas sobre o recalcado, e o objetivo era abrir esse recalcado, levando as pessoas a pensar e a falar aquilo que estava nelas, e não se davam conta de que era disso que estavam a falar. Ao longo dos anos publica mais de 200 artigos em formatos diferentes em diversos jornais e revistas, incluindo a sua participação na revista Raiz e Utopia, do Centro Nacional de Cultura, destacando o número sobre sexualidades, coordenado pelo meu colega e amigo José Calixto. Ainda neste âmbito, funda em 1979 a revista M. Nas pesquisas realizadas, fiquei muito surpreendido por encontrar as atas da conferência em que Maria Bell participa em Milão, em dezembro de 1976, na conferência organizada por Armand Verdilione, Congresso Internacional La Folia, com uma comunicação sob o título El potere de Stato, la folia, le dona la psicanálise. Abrindo a sua comunicação com uma citação de Eduardo Prado Coelho acerca da instabilidade do processo do 25 de Abril e acerca da fala ou da possibilidade de falar. O tal congresso em que também participei e que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente David Cooper, Thomas Szasz, Esterson, que influenciaram todo o meu percurso de vida. Isso aqui. Maria Bell dedica-se também a traduzir obras fundamentais da psicanálise para a língua portuguesa. Estes trabalhos conferem a Maria Bell uma visibilidade interna e externa, sobretudo no Brasil e outros países da América Latina, onde é uma grande referência lacaniana de língua portuguesa.
Em 1984, conclui provas de aptidão pedagógica e científica em cultura portuguesa e psicanálise, com uma aula intitulada Análise de Lendas Populares como Sinais de uma Cultura e como modo de dizer e de sublimar as tensões dessa mesma cultura, sob a orientação do professor Moisés Espírito Santo. E a prova de capacidade científica intitulada Uma Reflexão Teórica sobre os conceitos de inconsciente, recalcamento e ligação nas suas relações com a metáfora e o corpo, através do confronto da psicanálise com a história e a etnologia, na especificidade da posição das mulheres. Este trabalho decorre sob a orientação do professor José Gil, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e no Departamento de Estudos Portugueses. No ano 2000 conclui doutoramento na área da cultura portuguesa, publicado posteriormente sob o título Filhos da Mãe. Em 1984 assume o cargo de docente do quadro da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas do Departamento de Estudos Portugueses sobre Estudos Femininos. Em 1988, condecorada pelo Presidente da República Márcio Soares com o grau de Grande Oficial da Ordem do Infante Dom Henrique. Entre 78 e 94 vem a fase do Parlamento Europeu, diz Maria Bel. Foi 7 anos para o Parlamento Europeu, onde fiz muitas coisas, mas fiz parte de um grupo de que gostei muito em particular, que eram com representantes de países africanos, asiáticos e do Caribe. Mais ou menos 70 e um igual número de deputados europeus. Eram encontros anuais em diferentes países e decorriam num hotel onde se encontravam mais ou menos 140 pessoas. Num desses eventos, refere Maria Bel, havia uma mesa só composta de africanos e eu, com a minha assistente, ocupamos os 2 lugares vagos nessa mesa. Ora, isso foi um espanto para as pessoas. Demonstra que eu estava atenta a coisas a que as outras pessoas não eram aparentemente sensíveis. Para Maria Bel, foi a psicanálise que me ensinou a ouvir. Nestes encontros propus a um português que se fizesse uma missão para se discutir com os representantes de língua portuguesa e foi a primeira vez que tal aconteceu. Foi um sucesso. Entre muitas iniciativas, organizou um congresso sobre direitos humanos no Chile, participou em eventos partidários com representantes de Timor-Leste e foi observadora de processos eleitorais em Angola e na Namíbia. Maria Bel participou ativamente em encontros profissionais de saúde mental com a sua colega e amiga Marie-Christine Lasnik, em encontros israelo-palestinianos, para discutir o papel das memórias coletivas na resolução dos problemas presentes e assim construir a paz. Apesar de todas essas atividades a nível internacional, Maria Bel manteve sempre o seu trabalho relacionado com a psicanálise. Nas suas palavras, o Centro Português de Psicanálise foi criado por volta de 1994, mas as atividades com a Associação Lacaniana Internacional começaram a meados dos anos 80. Maria Bel também é fundadora da Fundação Européenne pour la Psychanalyse em Paris. Nas suas palavras, de início houve um grupo de intelectuais e grupos de professores universitários, 4 ou 5, que queriam estudar Lacan. O percurso, chamava-se esse grupo, o percurso freudiano. Fizemos isso durante um tempo. Depois foi um grupo de psicanalistas que começou um trabalho mais afincado, com convidados. Reuníamos todas as semanas em minha casa, estudávamos e começamos a organizar conferências, porque a Embaixada de França tinha o Centro Franco-Português, que pagavam viagens, estadia, e vieram cá vários especialistas franceses fazer sessões abertas e fomos avançando com esses apoios. Na crise de 2008, a Embaixada Francesa fechou esse departamento, essa área de apoio deixou de existir. A partir daí, o grupo de analistas passou a depender do que cada um considera sentir acerca do grupo. Tentamos e continuamos a tentar, mas na época que começamos a trabalhar a psicanálise lacaniana, a sensação que tenho é que cada um acaba por, de certa forma, ficar no seu canto. Nos grupos de psicanálise podemos pensar estar a trabalhar em conjunto, mas de facto está cada um a trabalhar no seu caminho, que por vezes não é o caminho da psicanálise. Continuei sempre um pouco isolada, mas isso é o melhor que pode acontecer a um psicanalista. E assim conclui que a psicanálise não é efetivamente um caminho diferente da vida de cada um. Maria Bel exerce desde 65 até o presente clínica privada como psicanalista. Entre 1994 e 1991 assume a posição de membro da Assembleia Municipal de Lisboa. Retoma a ideia de chave inicial, Maria Bel, a mulher. Retomando a ideia-chave inicial, Maria Bel, a mulher, a psicanalista e a política,
Maria Belo considera que o seu papel como mulher feminista e como política moldou a forma como perspectiva a psicanálise e que, por sua vez, a psicanálise moldou a forma como perspectiva o papel e a força intrínseca das mulheres e a força como se deve ser e estar na política. Para a minha geração, que também foi um daqueles estudantes já graduado que ia às tertúlias da Casa da Alfama de Maria Belo, conclui o quanto a Maria Belo nos influenciou e desafiou a aplicar a reflexão epistemológica crítica no contexto da psicologia clínica e na praxe do cotidiano humano. Muito obrigado, Maria Belo. Pela autoridade que me foi conferida, eu, Isabel Maria Pereira Leal, reitora do ISPA, como reconhecimento da sua contribuição no âmbito da psicologia a nível nacional e internacional, na promoção dos direitos das mulheres e pelos contributos políticos relevantes na representação de Portugal na Europa, por deliberação unânime exerada pelo Conselho Científico do ISPA, tenho a honra de conferir o grau de doutor honoris causa pelo ISPA, Maria Belo. Vai agora proceder-se. Vai agora proceder-se à assinatura do termo de doutoramento. O termo será assinado pela Sra. Reitora do ISPA, professora doutora Isabel Leal, seguidamente pelo padrinho, professor doutor José Ornelas,
pela senhora professora. Por favor. E, por fim, pela secretária-geral do ISPA, doutora Soraya Rodrigues. Muito obrigada. Vai agora tomar a palavra a senhora professora doutora Maria Bela. Bom, eu queria dirigir algumas palavras e, evidentemente, começo por agradecer ao ISPA esta lembrança simpática, mais que simpática,
que teve outorgado este doutoramento honoris causa. Agradeço muito e agradeço também, obviamente, a presença de todos aqueles que quiseram estar aqui assim nesta altura, para comigo festejarem esta boa notícia do ISPA. Queria dizer-vos também que pensava fazer aqui, ler aqui um texto que um pouco mais comprido do que eu vou ler, mas que não vou ler por uma razão muito simples, que eu acho que o padrinho disse tudo que eu poderia dizer, ou quase tudo, não interessa, sobre a história da minha atuação, da minha atividade, e, portanto, vou antes ler um texto mais ISPA do que outra coisa. Ou seja, mais ligado à noção do que é psicanálise do que ligado exatamente a estágios pessoais. E foi um complicado e vi que já foi dito, que não interessa, foi dito pelas Três Marias, vocês sabem ainda o que é. Já foi dito que não interessa tanto o objeto, apenas pretexto, mas antes a paixão. E eu acrescento que não interessa tanto a paixão, apenas pretexto, mas antes o seu exercício. Devo dizer obrigada, neste caso que isto, quando falo de paixão, lembro-me muito de três textos que por acaso nem tenho aqui, mas não interessa, que são textos de Fernando Pessoa, por um lado, das Três Marias, e por outro lado textos que são um texto que é uma espécie de uma entrevista que eu fiz no Minho, numa altura em que andava a tentar perceber o que eram as mulheres portuguesas, e em que de facto para aquela mulher, sobretudo que eu entrevistei mais, a noção de paixão pela vida, pelo campo, pelo trabalho, pelos outros, etc., era qualquer coisa de muito forte. Mas, enfim, vou, portanto, ler o meu texto a partir daí. Do sublime ao ridículo há um passo. Du sublime au ridicule, il y a un pas. É um provérbio francês. Fernando Pessoa, aos 6 anos, perdeu a mãe, que se casou em segundas núpcias. Teve então o seu primeiro heterónimo. Apesar da pouca idade, mantinha correspondência em francês consigo próprio, assinando o Chevalier du Pas, o Cavaleiro do Passo. O passo do Fernando Pessoa, nesta altura, não era o passo que a gente dá, embora também fosse, como se verá, mas é o Cavaleiro do Pas francês. Falarei das paixões de 3 pessoas: Mariana Alcoforado, Fernando Pessoa e Dona Rosa. Dona Rosa é a tal mulher do Minho. Mariana Alcoforado, se lembram, é a história da freira do Alentejo. Tentarei mostrar como a paixão pode ser a saída mais feliz para a neurose. As duas primeiras, Mariana Alcoforado e Fernando Pessoa, falam da sua paixão escrevendo-a. Cartas de amor, que, tal como as de Freud e Felice,
são manifestações da transferência. Transferência que nós sabemos, enquanto psicólogos e psicanalistas, que é algo que tem a ver com a nossa profissão. Para Dona Rosa, a paixão é a vida, ou seja, a pulsão, ou a libido, a força do investimento. Ao contar-nos a história da sua família, utiliza o significante de uma forma significativa. Meu pai era apaixonado pela aprendizagem dos seus filhos, por isso eu também ia à escola. Hoje, a paixão de cozinhar não a tenho. Isto são extratos do discurso dela, claro. Hoje a paixão de cozinhar não a tenho, mas de trabalhar fora, no campo, sempre tive paixão. Quando tinha saúde, era eu quem tratava do gado. Agora quase sempre é ele quem vai dar-lhes a comida. De apanhar erva, ele não tem paixão, mas se ela está pronta, dá-lhes. As minhas filhas ficaram solteiras porque não tiveram paixão por casar-se. Tiveram namorados, mas nunca foram apaixonadas. Ficaram assim e eu não as chateio. Nem havia quem lhes interessasse muito. Mas foi sobretudo falta de paixão, porque quem quer casar, se não casa com um bom, casa com um ruim. Mais adiante, depois de 32 anos, o filho veio vê-la pela primeira vez. Tinha emigrado para o Brasil. Diz que volta dentro de 2 ou 3 anos, mas tem que ficar ainda por causa da reforma. Mas não sei se volta. Disse-nos que sim e levou muita paixão por isto, já não lhe apetecia ir-se. E eu perguntei o que é essa paixão, onde a vão buscar, e ela diz, não sei, aquilo é uma coisa cá dentro. Aquela paixão, aquelas lágrimas, aquilo é próprio da natureza da pessoa. Quando o meu genro morreu, Jesus nem me quer lembrar. Rompeu-se-nos o coração. O genro tinha morrido de acidente no trabalho. Aquelas lágrimas, aquilo é próprio da natureza da pessoa. Jesus nem me quer lembrar. Rompeu-se-nos o coração. E com 9 filhos e uma coisa assim de repente, eu tive mais paixão por ele do que pela minha mãe. Ela já tinha idade, já estávamos conformados. Mas o meu genro, a minha filha, coitada, teve que desvairar. Desvairar? Perguntei eu. Desvairar a paixão. Cheia de pena, mas tinha que cuidar das crianças, senão ficava apanhada. Nós, surrealistas, escreviam Aragão em Breton em 24, fazemos nossa a celebração do 50º da Histeria, o maior descobrimento poético do final do século. A histeria não é um fenómeno patológico e pode ser inteiramente considerado como um meio sublime de expressão. Fernando Pessoa, ele disse nos seus escritos da sua poesia que se tratava do discurso da histérica e acrescenta que escreve em verso porque em prosa é mais difícil de se outrar. Esta frase eu acho muito bonita. É mais difícil de se outrar. Onde é que isto está? É o seu poema sobre as cartas de amor, escrito 1 mês antes de morrer. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi em meu tempo cartas de amor como as outras, ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Mas afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Quem me dera o tempo em que escrevia, sem dar por isso, cartas de amor ridículas. Para um analista, para um psicanalista, este ridículo é o seu cotidiano. E tanto mais quanto a sociedade que decidiu fechar os olhos ao ridículo da paixão não perdoa, contudo, quando o encontra na transferência psicanalítica. Não perdoa, quem sabe, o sinal do amor verdadeiro. Fernando Pessoa escreveu
que Freud chamou-nos a atenção para 3 elementos importantíssimos da vida mental: o inconsciente, a sexualidade e o que poderíamos chamar a translação. Tentaremos falar desta translação, ainda que o profeta nos aconselhasse a não procurar sótãos em pisos novos. A questão do amor é a questão da análise. Quem é aquele que, exterior a mim, procura fazer-se reconhecer? No amor, alguém toma o outro por testemunha, invoca, fala. Uma palavra só o é na exata medida em que procuramos saber, para além de um grunhido ou de um poema, ou seja, o que é que ele quer fazer crer. O que diz será verdade. Quando aludo ao grunhido, faço referência aos companheiros de Ulisses, transformados em porcos, de que Lacan nos fala no seu seminário 1, a propósito que uma palavra, uma fala, só o é na medida em que alguém o toma por tal. Mas também faço referência a uma das últimas cartas de amor de Fernando Pessoa, em que ele escreve: e porque a Ofélia Zita gosta de um maleante, de um cevado. E lembro também, nas novas cartas portuguesas, onde lemos a propósito de Mariana, de Maina, Mariana é o disfarce, e o seu exercício não seria um seu filho gritando no convento, chorando duro no convento, ou Maina criando porcos no silêncio da sua cela, para logo soltar, grunhindo, correndo pelo convento. Estas são a mirada do amor. Quanto mais difícil é falar na sociedade de hoje, mais fácil se torna a olhada de verdade por trás da fala. Porque é esse olhar o garante de que estamos no domínio da linguagem. Amar é dizer que jamais ninguém, nem eu mesmo, poderia provar a verdade dessa afirmação. Amar, assim, é simplesmente dizer que se diga fica esquecido por detrás do que se diz no que ouvimos. Que se diga fica esquecido por detrás do que se diz no que ouvimos, como diz Lacan. É por isso que a transferência é o verdadeiro amor. A verdade surge quando falar é transferência. Muita gente que se julga lúcida pensa que a transferência é um comportamento ilusório. O paciente toma o analista pelos seus pais ou pela sua velha ama, mas a palavra que indica a transferência nunca tem um sentido único. Tem uma função criadora e faz surgir a coisa ela mesma. O amor, o seu exercício, cadeia renovada dos significantes. O objeto, o outro, é o suporte da fala, não do amor. O outro é necessário para que lhe possa falar com um testemunho e fazendo ame. Quem? Amar não é transferir o outro objeto, não é transferir a outro objeto o amor que se teve com o primeiro. Amar é rememorar, reconhecer o corpo sexuado que nos foi revelado pela outra, a mãe quando nos fez outros. Amar é intemporal, é o corpo atravessando o tempo através da fala. É lívido. É o corpo que a mãe distanciou definitivamente, estruturando, e que aspira a ser encantado, revelado em seu verdadeiro ser. Esta é a ilusão da paixão. Lacan diz que a libido é irreal, não imaginária, mas irreal. Por isso encarna-se não no sexo, mas no corpo sexuado. Existe por isso um exercício do corpo. Há quem julgue que esse exercício é o ato sexual, mas o ato sexual apenas reenvia a outro exercício. Para Dona Rosa, esse exercício é o trabalho do campo, que supõe também a fala criadora e metafórica com os outros, que assim a reconhecem como mulher de valor. Também para Fernando Pessoa e para a religiosa portuguesa, a libido revela-se no impacto
no impacto das metáforas. Com o corpo, não no corpo dos órgãos, o corpo real, mas antes o próprio corpo como irreal, que nos sonhos estão à forma e tamanhos distintos, o corpo que sustenta a fala, que tem atos falhos, o corpo da histeria, organizado não segundo as estruturas anatómicas, mas segundo as estruturas da fala. Sou corpo como falo. De facto, retomando Lacan, o desejo pode fazer-se reconhecer através do, seja do que for, que isso esteja organizado como um sistema simbólico. O desejo recalcado, o corpo recalcado da infância, não tem, por definição, tradução direta possível. Interdito só pode fazer-se reconhecer nas entrelinhas. Ah, piratas, piratas, piratas. Piratas, amai-me e odiai-me. Misturai-me convosco, piratas. Vossa fúria, vossa crueldade, como falam ao sangue, de um corpo de mulher que foi o meu outrora e cujo cio sobrevive. Ser meu corpo passivo a mulher, todas as mulheres que foram violadas, mortas, feridas, rasgadas pelos piratas. Ser no meu ser subjugado a fêmea que tem de ser deles. E sentir tudo isso, todas essas coisas, de uma só vez, pela espinha. Isto é de Álvares de Campos, na Ode Marítima. Este homem que se julga que morreu virgem, viveu histericamente as emoções e os afetos, ligados à sexualidade mais complexa e às... Não é o ato sexual que cria a emoção e o afeto. Não é o que afeta o corpo. É o significante, os seus efeitos. É o significante que faz o corpo. Este é apenas uma matéria física biológica. É a matéria capaz não de sentir, mas de dar sentido às palavras que fisicamente lhe chegam. Escrever frases que, lidas, altas ou baixo, é impossível ocultar-lhes o som. Trata-se de algo que ganhou exterioridade absoluta e alma inteiramente, disse também Pessoa. A paixão é assim a passagem do significante pelo corpo de forma alucinada, desvairada, do desvario não me curo, porque teima em desvairar assim, escreveu Mariana. O material significante que representa o recalcamento e o chamamento do corpo sexuado a ser reconhecido como lugar do sujeito social, esse material é significante. É constituído por formas destituídas do seu sentido e retomado numa organização nova, através da qual outros sentidos se expressa. Assim, em Fernando Pessoa, toda a sua vida e arte passam diretamente da infância sob os cuidados maternos à sublimação, recalcamento, em toda a sua libido nas palavras e na linguagem. Pessoa é um artista da escrita, totalmente dominado por ela, como uma força poderosa exterior. Como ele diz, a única sensualidade que experimenta é a sensualidade oral. Bebe, gostaria de beijar e disso morre. Nunca deixa de saber que, ainda que tudo na vida seja fingimento, até o beber, trabalhou-se a si próprio nos seus escritos para que não morra. Deixará escrito de si, tão real como uma metáfora. Ainda em vida conseguirá esse prodígio de ser apenas a própria metáfora. A civilização consiste em dar a alguém um nome que não é dele e apenas sonhar com o resultado. O nome falso e o sonho verdadeiro criam uma realidade nova. O objeto torna-se outro porque o fizemos outro. Manufaturamos realidades. Uma mesa de madeira é madeira, mas também é mesa. Sentamos-nos à mesa, não à madeira. Mas um amor
é um instinto sexual, mas não amamos com esse instinto, antes com a pressuposição de outra coisa. Essa pressuposição é de facto já outra coisa. Assim, falar de amor são palavras, não coisas ou relações. Quem acaricia não ama, diz que ama o que deseja. A carícia não é um significado, é um sinal de linguagem, por isso pode ser substituído por um belisco. O exercício do amor é uma chamada ao reconhecimento do sujeito, ao seu corpo, do seu corpo pelo outro, fazendo assim que surja nesse corpo aquele sujeito. Chamamento que não se dirige ao outro concreto, mas ao grande outro que ele representa, aquele que eu quero que me reconheça, é aquele que representa todos os homens e todas as mulheres. Há outras formas de escrever o amor. Escrevê-lo à mesma no corpo. Inscrição na carne de fora da bem-aventurança da carne de dentro. Se não me reconheces como alguém, reconhece-me pelo menos na inscrição visível do meu desejo. Ela expressa a nostalgia do tempo e das culturas nas quais reconhecemos em seu corpo sexuado que se transmita pela marca feita no rito de passagem. A tatuagem, diz Lacan, tem bem a função de ser para o grande outro, de situar o sujeito no campo das relações de grupo entre cada um e todos os outros. Simultaneamente, tem de forma evidente uma função erótica. No amor, o outro não existe senão como suporte do chamamento. As cartas da religiosa portuguesa mostram-no claramente, mas também o ensinam as cartas de amor que as viúvas dos imigrantes na América Espanhola então escreviam no corpo dos seus escravos. Assim, nas cartas de amor que aqui nos ocupam, o Cavaleiro de Mariana nem sabemos se existe. Se existe, é Mariana que não existe. A Ofélia de Pessoa é irreal, um ponto sem ligações, sem família, uma boca aberta, o que é ridículo sublime nas cartas de amor é o corpo em que elas se escrevem. Antes de concluir esta cerimónia, tenho a honra de convidar Vossas Excelências para um corte de honra a realizar no primeiro piso na Galeria de Malangatana. Assim, com a autorização da Excelentíssima Senhora Reitora do ISPA, Professora Doutora Isabel Leal, que a mim delegou poderes para a condução desta cerimónia, declaro encerrada a sessão solene de investidura como Doutora Honoris Causa da Excelentíssima Senhora Professora Doutora Maria Bel. Muito obrigada por terem participado. Obrigada.